Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 15 a 17. No capítulo 15 aqui, Jesus então começa uma conversa com os líderes religiosos, e aqui vai dizer assim, ó: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredir vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Olha que coisa interessante. Eles vieram questionar então Jesus e os seus discípulos, porque eles não lavaram as mãos, porque havia a tradição então dos anciões e que, de certa forma, eles deveriam viver por elas. E para viver por elas, de certa forma, os líderes religiosos eles desprezavam o que a Bíblia dizia. E isso é uma coisa muito importante de se pensar, porque muitas coisas foram nos ensinadas, muitas coisas nos disseram os antigos, os nossos pais, a religião disse muita coisa, mas a grande verdade é que as escrituras às vezes falam outras coisas totalmente ao contrário. E às vezes para que a gente venha obedecer o que os antigos falaram, a religião, os nossos pais, nós vamos às vezes ter que desprezar o que a Bíblia realmente diz. Nós precisamos fazer uma escolha, ou nós vamos andar pelo que a Bíblia diz, pelo que Deus quer, ou a gente vai trilhar um outro caminho que com certeza não é o que Jesus espera. E foi o que ele sempre ensinou aos seus discípulos. E isso era um choque para os discípulos também. Os discípulos ouviam certas coisas porque eles estavam familiarizados com o ensinamento dos antigos, familiarizados com a cultura, com a religião da época. E Jesus falou coisas que para eles era tão estranho, diferente. E é exatamente isso que a palavra de Deus muitas vezes gera no nosso coração. Porque aprendemos a vida inteira certas coisas. E é quando nos deparamos com a verdade de Deus, com o que a Bíblia realmente diz, parece estranho, mas com certeza a melhor escolha é andar pelo que a verdade diz, e a verdade está registrado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, quero colocar os nossos olhos sobre a Bíblia, a gente possa conhecer a verdade e também deixar aquilo que coisa que foi nos ensinado que não tem nada a ver com o que Deus disse. Olha que interessante, esses líderes religiosos, eles usavam essas regras e normas para viver o que queriam. Tem uma parte, você vai ver a continuação, vai dizer assim, que tinha um negócio que eles faziam que era corbá, que era assim, um exemplo. Consagrei aqui os meus bens a Deus, por isso é de Deus, não é mais meu. Então, eles usavam isso para não dar esses bens ou usar esses bens para cuidar dos próprios pais. Então, para obedecer as suas tradições e normas, eles desprezavam o mandamento de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe. E nós precisamos entender isso para viver o que Deus realmente quer e espera. Outra coisa interessante é que o próprio Jesus fala sobre os líderes religiosos: olha, eles me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles cuidam do exterior, mas o seu interior está corrompido, Um pouquinho mais para frente vai chamar eles de sepulcro calhado, E isso é interessante, meus irmãos, porque o que Deus mais espera é uma atitude interior em relação a Ele do que necessariamente normas e regras. Que o meu coração esteja perto de Deus e não somente a minha boca, eu fale certas coisas, mas isso seja da boca para fora. Há um chamado de Deus para que a gente venha servir Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E é fácil cair na rotina, é fácil, por conhecer certas coisas, um ambiente religioso, viver por coisas exteriores, mas que isso não venha acontecer comigo e com você. Versículo 21, então, ele vai para outro lugar: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Essa história é uma história que chamou muito a minha atenção, primeiro porque ela não era uma judia, ela era alguém que não tinha o conhecimento que um judeu tinha sobre Jesus, sobre o Messias, e ela reconhece ele como Messias. Isso é algo maravilhoso, fantástico. O seu povo, os judeus, não reconheceram, mas ela estava reconhecendo que ele de fato era o Messias. E se tinha uma mulher que podia desistir, e se você continuar lendo o texto, você vai perceber, ela chega até Jesus, Jesus não escuta ela, ela começa a seguir os próprios discípulos, fala: Jesus, dá uma atençãozinha, despede ela, porque ela segue, não para de falar, E Jesus fala: olha, não convém dar da comida dos filhos para os cães. Pensa numa mulher que tinha tudo para olhar para trás, desistir, para parar, mas ela continua, é perseverante,
Jesus escuta ela, lógico que Jesus de maneira alguma estava desprezando, mas talvez aproveitando toda essa situação para ensinar coisas a ela, aos seus discípulos, né, e as pessoas que o ouviam. E ela então demonstra uma fé tão grandiosa e maravilhosa, né, que Jesus fica contente, feliz, maravilhado com ela. E isso chamou minha atenção muito, porque as pessoas que mais chamaram a atenção de Jesus pela fé que tinham não eram judeus, mas eram gentios, eram pessoas que não tinham conhecimento do que o judeu tinha, né? O povo de Deus desprezou, não quis, Jesus ficou impossibilitado de realizar muitas coisas no meio do seu povo, mas os gentios o reconheceram, ficaram felizes e glorificaram a Deus, como diz aqui o versículo 31, de modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam a saúde, os coxos andavam e os cegos vinham, então glorificaram ao Deus de Israel. Israel não glorificou ao Deus, né, a quem tanto ouviam, viveu tantas coisas, e os gentios o fizeram, né? Outra coisa também aqui, no versículo, capítulo 17, que chamou minha atenção, como é importante saber o que Deus quer de nós, como é importante ter clareza do propósito que Deus tem nas nossas vidas. E por que isso? Porque aqui Jesus fala da sua morte no versículo 21 do capítulo 16, e Pedro diz assim, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitais das coisas de Deus, e sim das dos homens. Olha que interessante. Pedro era um discípulo muito próximo de Jesus, era alguém que andava muito perto, um dos mais próximos. E ele diz algo a Jesus que não tinha nada a ver com o que o Pai disse para ele, né? E é muito comum na nossa vida as pessoas que estão próximas de nós, que estão perto de nós, às vezes falarem algo para nós que não tem nada a ver com o que Deus quer. Por isso a importância de nós buscarmos a Deus, termos momentos com Ele e sermos direcionados por Deus e ter clareza do que Deus realmente quer. Porque quando alguma pessoa vier e falar algo contrário daquilo que você tem sido ministrado por Deus, às vezes há anos, você vai entender que aquilo é um erro, que ela está falando do seu coração, às vezes usado pelo diabo, como foi o caso de Pedro. Né? Então busque de Deus o que Ele espera de você, a vontade dEle para a tua vida, que com certeza isso vai evitar que você trilhe um caminho que Ele não quer. Capítulo 17 vai falar então aqui sobre uma subida de Jesus com 3 discípulos ao monte, né? E algo interessante destacar, eu já até falei sobre isso, que os discípulos que tinham as maiores responsabilidades, Jesus passou mais tempo com eles, que era Pedro, Tiago e João. Eles viram coisas que os demais não viram. Eles presenciaram momentos que os demais não viram. Isso é maravilhoso, isso concedeu a eles experiências maravilhosas, mas também era um perigo, né, de alguma maneira se achar maior que os demais, se achar que com ele Jesus tinha algo melhor, ou se ver diferente dos demais. E com certeza Jesus corrigiu o coração deles a todo tempo sobre isso. Você vai ver nos próximos capítulos. E aqui algo que me chamou a atenção é como o particular com Jesus pode nos proporcionar experiências poderosas e maravilhosas. Eles foram no lugar secreto com Jesus e eles viram Jesus de maneira glorificada, como Ele realmente é, né? Momentos a sós com Jesus podem nos conceder viver ou ver Jesus como a gente nunca viu. Por isso, tenha o seu tempo a sós com Deus, busque Ele no secreto e você com certeza verá coisas maravilhosas. E a outra coisa que chamou a atenção nesse texto, nessa parte, é que quando eles veem, né, Jesus, Elias, Moisés, eles ficam pasmos com isso e eles sugerem algo, vamos fazer 3 tendas aqui, em outras palavras, meu Deus do céu, é aqui que a gente quer ficar, né? Mas Jesus desce com eles, você vai perceber isso aqui no versículo 14, né? Jesus desce com eles e no pé desse monte tinha pessoas sofrendo, passando problemas, um menino endemoniado ao qual Jesus cura ele, né? E às vezes é muito comum nós irmos para o secreto, queremos viver coisas maravilhosas com Deus e até ter experiências com Deus. Nós precisamos entender algo, nós precisamos sair desse lugar e ir onde as pessoas estão e derramar sobre eles graça, bondade e misericórdia. Nós não podemos nos afastar das pessoas que necessitam e precisam, nós precisamos estar no meio deles e ser um instrumento de Deus para curá-los, sará-los,
dar a eles vida, dar a eles direção, né? Ou seja, suba o monte, tenha o seu a sós com Deus, viva coisas extraordinárias lá, mas não se esqueça, nós precisamos descer o monte e agora derramar sobre as pessoas que estão lá necessitando e precisando graça, bondade, misericórdia, porque é isso que Jesus espera de nós. Que Deus te abençoe e até a próxima.